Olá, boa noite, tudo bem? Entrando aqui então para nós darmos a sequência da nossa série sobre os sistemas representacionais, né? Que nós já trabalhamos o visual, já trabalhamos o auditivo e hoje nós vamos falar sobre o sistema representacional sinestésico, né? O sistema representacional sinestésico, ele eu acho que é o mais assim, que tem um contraste maior entre o visual e o auditivo. Então eu vou falar um pouquinho sobre as características de cada um. Deixa eu dar uma centralizada aqui, não ficar olhando tanto assim para cima. E aí eu quero trazer também para vocês as características, para ver se vocês vão conseguir se identificar, né? Se vocês têm alguma coisa do sinestésico, as características de vocês conseguirem também identificar nas outras pessoas e assim vocês vão conseguir também ter uma comunicação mais eficaz com outras pessoas. Oi, Alina, seja bem-vinda. E então, para que serve? Para que a gente trabalha os sistemas representacionais e por que é importante a gente saber identificar quais são os nossos sistemas representacionais, né? Em função de que se você sabe o seu, você está usando qual que você tem mais presente em ti, tu vai saber então que tu precisa trabalhar mais os outros para ter uma comunicação mais eficaz com outras pessoas, né? E tu com isso vai saber também identificar no outro qual é o sistema representacional da outra pessoa, né? E conseguir se conectar melhor com ela, né? Na maneira de falar, no tom de voz, na maneira de se movimentar, na maneira até de com as palavras. Talvez quem é mais auditivo gosta mais de ouvir, né? Quem é mais visual gosta mais de coisas que são expostas, né? De imagens. E o sinestésico, o que é? É o sentir, né? O sinestésico que manda ele é o sentir. Então ele filtra, todos os filtros dele é no sentir. Ele precisa tocar, né? Se o sinestésico geralmente quando vai numa loja comprar uma roupa, ele tem aquela coisa de olhar a roupa e passar a mão na roupa. Ele passa a mão, ele sente o tecido da roupa para ver, né? Quando ele tá num local, ele sente o cheiro, né? Ele sente a energia, né? Então ele vai, o filtro dele das coisas que ele interpreta no mundo é todo no sentir, né? Então esse é o sinestésico, ele sente o mundo, né? E tem outras particularidades agora que eu vou contar para vocês do sinestésico e que talvez vocês tenham, porque nós temos os três, mas tem sempre um que ele é mais predominante. Então, com certeza vocês devem ter o sinestésico em alguma característica específica ou mais predominante, e aí vocês vão poder eu vou explicando para vocês, vocês vão poder vendo se vocês têm essa característica ou não, né? Eles gostam muito assim de sabores, né? Eles dão muita importância para o sabor, para o cheiro, de sentir, do gosto das coisas. Por isso que dizem que o sinestésico ele gosta mais de comer. É uma pessoa que gosta muito de se alimentar, né? Porque ele gosta de sentir o sabor, de sentir o cheiro das coisas. Não é como o visual que ele olha um prato e o prato tem que estar bonito, né? Para ele ter vontade de comer. E o sinestésico ele sente, tem que ter o sabor, tem que ter o gosto, tem que ter o cheiro, né? Ele sente as coisas, né? Ele vai assim muito pela intensidade das coisas, né? A respiração dele é geralmente mais abaixo, né? Visual é torácica, né? O auditivo é mais aqui e o sinestésico ele respira mais embaixo, tá? A respiração dele é mais abdominal. A postura dele é sempre mais relaxada, é aquela pessoa que, ó, quando tá aqui, ó, sentado, ele senta sempre assim porque
ele preza muito pelo conforto, ele gosta muito do conforto. Se ele vai escolher um sapato, por exemplo, para comprar, ele não vai pela beleza do sapato, ele vai pelo conforto. Ele precisa sentir o calçado no pé. Oi, Tati, tudo bem? A Patrícia também entrou. Coisa boa vocês aqui. Então, o sinestésico, ele precisa sentir o conforto, não importa, até pode dar importância um pouquinho para beleza, né, se gostou, se não gostou, se identificou, mas ele precisa estar confortável. Já o visual, basta estar bonito, ele pode estar com o sapato apertado no pé, mas se tá bonito, tá maravilhoso, é assim. O visual, ele tem essa característica, ao contrário do sinestésico, que precisa estar confortável. Até a posição dele, a postura dele quando ele senta é aqui, ó. Tu consegue já identificar a pessoa já pela postura que ela se coloca, né? Os movimentos corporais do sinestésico geralmente é mais lento. Ele fala também bem mais devagar. O visual atropela, né? Ele vai falando e vai atropelando. Quando vê, ele falou um monte de coisa, ao mesmo tempo ele atropela as palavras. O sinestésico, ele é o oposto, ele fala devagarinho e vai falando, e às vezes dá até sono de ficar ouvindo ele, dependendo quando ele tem o sinestésico tão predominante que ele chega às vezes assim, a gente a bocejar ouvindo ele, né? Dependendo se o teu canal não é o mesmo dele, né? Agora, sinestésico, tudo bem, mas um visual que vai assistir um sinestésico às vezes não tem paciência de ficar ouvindo, né? O auditivo, ele consegue ouvir, ele tem essa característica de ouvir, então ele consegue ouvir muito bem a pessoa sinestésica, ele tem essa paciência de ouvir, né? Mas o sinestésico, ele fala lentamente, né? Então, eu tô falando todas essas características até para vocês identificarem vocês, e também quando vocês se depararem com pessoas com essas características, vocês vão conseguir também se adaptar melhor, né? E conseguir se conectar com essa pessoa. E por que não, né? Eu acho que o mais importante na comunicação é a gente conseguir se comunicar com todos os tipos de pessoas, né? Com todas as características diferentes de cada um. E assim a gente vai tendo flexibilidade, conseguindo se adaptar a conversar, a entender o outro de qualquer forma que ele esteja se expressando, né? Porque é só a maneira como ele lê o mundo que é diferente. Um sente mais, o outro visualiza mais, o outro escuta mais, mas todos são só filtros, né? São só essas diferenças, né? Meus sapatos têm que ser confortáveis. Olha, então de repente tu é visual sinestésica também, viu só? A gente não tem todos assim. É isso que eu digo, a gente às vezes tem um que é mais predominante, mas às vezes tem outro que acompanha junto. O ideal é que nós termos os três bem desenvolvidos. Por quê? Porque aí a gente vai conseguir se comunicar com todas as pessoas com os três sistemas representacionais, né? A gente vai ter facilidade com os três. Mas, às vezes a gente tem um pouco mais de um, bem mais forte, e um outro que é o acompanhante, digamos assim. Hoje eu me caracterizo como auditiva sinestésica, porque eu sou muito do sentir, mas eu também gosto muito de falar, do auditivo, e depois que eu comecei agora com vídeos, né, e comecei a trabalhar mais com essa parte visual, eu também tô assim estimulando muito o meu visual, né? O meu sistema visual. Então eu tô me preocupando mais com coisas, já fiz aqui o meu fundinho bonito, né? Para fazer para vocês assim uma das coisas que eu gosto. Então assim, aos poucos a gente vai se adaptando e quando tu vê a gente já tá com os três bem desenvolvidos, que é o ideal, que aí a gente consegue se comunicar e entender todo mundo, né? Não importa qual seja o sistema que a outra pessoa tá se comunicando, tu vai conseguir entender o que que ela quer, como que ela tá filtrando as coisas, né? A Bárbara.
Oi, Bárbara, coisa boa, tu tá aqui. Beijo, querida. Saudade. A pulsação, né? Como eu falei, a pressão da pessoa que é visual é sempre uma pressão alta, né? Geralmente ela tem uma pressão mais alta porque ela é uma pessoa mais agitada, até para falar, para tudo. Já o auditivo ele é mediano. A pessoa sinestésica tende a ter uma pressão baixa, tá? Então é aquela pessoa que tem sempre a pressão baixa. Os gestos, né? Ele é os gestos dele não é nem aqui nem o visual é aqui, o auditivo é aqui e o sinestésico ele toca, né? Sabe aquela pessoa quando conversa você dá um tapinha assim, faz assim, né, fulana, né? Não sei o que lá e te toca. Ela tem às vezes ela faz assim, ela tem essa necessidade de tocar é o sinestésico, uma necessidade do abraço, do toque, como demonstração de carinho, a forma de, por exemplo, se tu tem um relacionamento com uma pessoa que é sinestésica e tu é muito visual, o sinestésico ele vai querer te abraçar, te dar carinho, ficar mais abraçado em ti. Já o visual, por mais que ele te ame, ele vai gostar mais de outras demonstrações de carinho, não tanto do toque. Ele não é tanto assim. Se tu chega para conversar com uma pessoa visual, geralmente tu vai ter que te afastar um pouquinho dela, porque ela gosta de te ver. Então tu precisa ficar um pouquinho longe dela para ela te ver. O auditivo mediano, tu não precisa ficar nem perto nem longe. O sinestésico ele chega aqui assim para falar contigo, né? Ele gosta de falar bem pertinho, né? Daqui a pouco ele até te dá um gancho aqui, te dá um abraço, assim, já fica enganchado em ti, aquele que é bem predominante, né? Então são essas as diferenças de cada um deles. Eu tô falando de todos já hoje, porque nós estamos no sinestésico, né? Eu já falei do visual, já falei do auditivo. Então, nós trazendo os três, a gente consegue ver as diferenças bem específicas de cada um, né? Então, o ritmo da fala é lento, né? A forma como o sinestésico ele aprende, né? O sinestésico ele aprende fazendo, ele é da prática. Então, nisso eu me identifico muito com o sinestésico. Por quê? Porque eu preciso fazer para mim aprender, né? Eu tô ouvindo, eu preciso ouvir, mas depois eu preciso colocar em prática. O visual para aprender, ele tem que escrever, ele tem que ver, é a visão, ele tem que tá vendo a imagem ou tem que estar anotando, né, para aprender. O auditivo precisa escutar e o sinestésico precisa fazer. Se ele não colocar em prática, ele fica desesperado. Ele tem que colocar em prática para aprender, para saber que ele aprendeu, ele tem que aprende fazendo, né? E ele não é um bom leitor, assim. Não é uma pessoa que gosta de ficar parado lendo, ele precisa estar fazendo, né? Então ele aprende mais, ele filtra mais fazendo as coisas, né? A memória dele, né? Ele lembra muito das coisas que ele ouviu ou do que ele sentiu. Ele às vezes chega num lugar e sente um cheiro e lembra de alguém pelo cheiro, né? Ele lembra come alguma coisa, um gosto, vem a lembrança das coisas pelo gosto do que ele está comendo, ele vem com as lembranças. Então a memória dele funciona muito assim pelo que ele sente, né? Tenho que fazer para aprender, tô confusa, acho que sou os três. Pode ser que você seja os três, sim, isso é ótimo, muito bom. Para resolver problemas, né? Ele é mais impulsivo, né? Como ele já sempre parte para ação, o sinestésico ele é muito da ação, então ele é mais impulsivo, né? Na hora de solucionar um problema ou alguma, ele já parte para atividade, ele já vai fazendo. Eu acho que tem que resolver dessa forma, ele não fica pensando ali como tipo o auditivo que ele fica
solucionando e pensando hipóteses, estratégias, né? E o visual tenta visualizar o cenário. Não, ele parte para ação já, para resolver, já ele vai que vai. Esse é o sinestésico, ele parte para ação, né, para resolver. A aparência dele, né? Ele é uma aparência assim que às vezes demonstra assim, as pessoas pensam assim, às vezes que ele é um pouco desleixado, assim, porque ele busca muito conforto, principalmente na forma de vestir. Ele gosta de se vestir de uma forma muito confortável. Para ele, o conforto é fundamental. Então, às vezes, as pessoas pensam assim que ele é meio assim largadão, meio desleixado ou alguma coisa assim, mas não, é só o sistema dele, o filtro dele, a forma dele interpretar as coisas e de ser é sinestésico, então ele precisa se sentir confortável e o visual para ele não importa, o que importa é ele se sentir bem, se sentir confortável. Então, se está feio, se está bonito, ele não se detém muito a isso, né? Então a aparência dele às vezes tem uma coisa assim meio assim que às vezes as pessoas interpretam de uma forma errada, né? Às vezes ele tem um jeito mais esportivo, assim, né? De usar roupas mais esportivas, mas ele sempre busca o conforto, né? O conforto, né? A comunicação, né? Ele não é tão bom ouvinte, né? Mas ele fica muito perto das pessoas quando ele ouve. E ele perde rapidamente o interesse, ele muda assim de interesse de uma hora para outra, assim. Por ele ser uma pessoa muito da ação, né? Ele gosta assim de coisas mais objetivas, assim. E as palavras que ele utiliza, né? Quais são as palavras que o sinestésico utiliza? Ah, eu sinto que você... Ele diz assim, eu sinto que tu não tá bem hoje. Eu sinto. Pega isso. Pega isso e faz isso. Né? É uma palavra do sinestésico, né? Isso é muito concreto. Isso é muito concreto. Então, essas coisas que têm a ver com o pegar, o sentir, né? O toque, essas palavras que vêm, são todas palavras do filtro do sinestésico. Então, na fala, ele já transmite também que ele é sinestésico. Tenho horror de roupas me apertando, sapato machucando. Ai, Alina, tu é visual sinestésica, com certeza. Eu acho que é os dois que predominam em ti. Tá igual a Alina, acho que tem os três. A Ana. Legal, gurias. Agora vamos pro movimento dos olhos, né? Como eu falei pra vocês, né? O visual, ele tem sempre o olhar para cima, né? Nos dois lados, né? Que é o visual lembrado e o visual construído, né? O auditivo é aqui, né? Aqui, né? É que eu não consigo olhar para a câmera, eu acho que eu tô olhando meio para baixo, eu tenho que olhar ali para cima, mas eu ainda não me acostumei a olhar ali pro buraquinho da câmera. E aí, então, o olhar do auditivo é aqui, o visual lembrado aqui em cima, ele está contando, ele está pensando aqui, me lembrando. O construído, ele está construindo alguma coisa, então ele está olhando para cá, para o esquerdo. E o sinestésico, quando ele vai falar, lembrar, ele tem um olhar para baixo. Ou ele está aqui para o lado direito, no diálogo interno, pensando com ele mesmo, que ele tem esse hábito, o sinestésico tem um hábito muito comum, muito frequente dele ter um diálogo interno com ele mesmo. Ele está sempre conversando com ele mesmo, então ele é uma pessoa que pensa muito, né? Isso é uma coisa assim até meio que quem é muito sinestésico é bom procurar desenvolver o visual, desenvolver o auditivo, porque senão ele vai ficar muito naquele diálogo interno e às vezes até num sofrimento. Porque às vezes quando a pessoa pensa demais, ela acaba tendo uma tendência mais, assim, até uma depressão. A pessoa que tem uma tendência, digamos que o sinestésico, em muitos livros da PNL diz que o sinestésico
é a pessoa que tem mais tendência à depressão, porque ele sempre está assim com um diálogo interno ou no outro lado, assim, sentindo as coisas. Então, quando ele só está aqui no sentir, só no sentir, então ele pode ou sentir muito, só coisas boas, mas ele também pode ter uma tendência a ficar sentindo também as coisas ruins, né? E naquele sentimento só aqui, e não vai muito pro lógico, que o visual é lógico, não desenvolve tanto o lógico, né? E aí tende a ficar mais no sofrimento. Então, por isso, oi Adri, nós conversamos tanto que eu quase esqueci da minha live hoje. Foi tão boa nessa conversa e eu disse, meu Deus, eu tenho live, e saí correndo para me arrumar. E então é isso. Então o importante assim de cada um, né, de ter os três desenvolvidos é porque isso tem a ver também até com as nossas emoções, né? Porque tenta chorar olhando pra cima, não tem como. Tu tá chorando, tu tá olhando, com certeza tu tá olhando pra baixo, mas se tu olhar pra cima tu não consegue chorar. Então tu tá buscando lá no visual, que é o nosso, que quando a gente olha pra cima o cérebro já faz o mecanismo que a gente tá conectando os neurônios lá do visual, que são o lógico, e o lógico ele não vai pro sentimento. E o sinestésico ele conecta diretamente com o sentimental, né? E o auditivo é aquele que é mediano, né? O auditivo também tem o auditivo construído, que é quando ele tem um olhar aqui, mas ele olha para o lado, mas nesse sentido. E tem o auditivo lembrado, que é no outro lado, né? Eles dizem até que é o digital, né? Que é o auditivo que ele conversa com ele mesmo, mas ele conversa com ele mesmo. Ele não fica no sentimento com ele mesmo, que é o sinestésico, que fica com aquela sensação, né, para baixo. Então, quando está conversando com uma pessoa, procura também observar o olhar dela, se está para cá, se está para baixo, se está para o lado, se está aqui, porque aí tu já vai ter uma noção de qual é o canal que ele está utilizando e tu vai poder se conectar com essa pessoa através do canal que ela utiliza, né? Aí vocês podem, se quer se comunicar melhor com uma pessoa sinestésica, fala mais baixo, fala um pouquinho mais lento, baixa o tom de voz, né? Chega um pouquinho mais perto, não precisa abraçar, sair abraçando, né? Como, né? Porque tu não é sinestésica, mas fica um pouquinho mais próximo, né? Essa pessoa vai se sentir mais acolhida, né? Olho nos olhos, quero ver o que você diz. Geralmente quem tem esse olhar aqui, ó, Adri, nos olhos, como tu diz, é o auditivo, né? Não tem muito, na PNL, assim, não tem muito essa regra de que tu tá olhando nos olhos é verdadeiro, e se tu não tá olhando nos olhos não é. Porque quando a pessoa tá construindo pensamentos, ela vai buscar o filtro que ela tem do sistema representacional dela, independente de ser visual, sinestésico ou auditivo, né? Então não tem muito essa regra, assim, mas claro que todo mundo gosta de ser olhado nos olhos, ser olhado, né? Mas às vezes a pessoa tá buscando coisas aqui e não quero dizer que ela não esteja falando a verdade, pode ser o construído que é aqui, né? Com certeza ela está construindo alguma coisa. Ela está construindo olha para cá, ela está construindo como que ela vai explicar, né? Aqui ela está lembrando, aqui é uma verdade, é algo que ela está lembrando, né? E aqui também tem, né? Tu pode olhar reto aqui nos olhos, né? É o auditivo. E se tu olhar para o lado esquerdo ou lembrado também, só que reto aqui. E aqui é o construído, tá construindo, mas é auditivo, tá? E aí embaixo, sempre o sinestésico. A pessoa busca olhar para baixo, tu já sabe. Ah, eu não sei, a pessoa começa, geralmente quando tem, a pessoa vai falar de alguma coisa triste,
ou de alguma coisa que foi muito emocional, ela vai direto conectar com o sinestésico dela. Porque todos nós temos os três, né? Então, de alguma forma, em algum momento, ela vai conectar com o sistema representacional. Então, se ela está lembrando de alguma coisa ou de alguém que ela gosta muito, ela vai buscar a lembrança aqui embaixo, ela vai olhar para baixo, ela vai buscar aqui, né? Eu sempre contei alguma coisa sentimental. Escolha perfeita, doceria, seja bem-vinda. Nem todo mundo, geralmente, quando se olha nos olhos é desinteresse, será? Olha, nem sempre, porque às vezes as pessoas, quando a gente já trabalhou até em PNL, quando a pessoa fixa às vezes muito o olhar assim no outro, as pessoas se sentem um pouco, às vezes, atacadas. Não sei se tu já teve essa experiência, me conta. Mas quando tu olha muito direto nos olhos da pessoa e fica assim, olhando direto nos olhos dela, a pessoa tende a desviar o olhar. Ela se sente um pouco meio estranha. Não sei, me conta, Adriana, se é isso que tu quis dizer. Mas, claro que quando tu tá conversando alguma coisa, é importante olhar nos olhos. Mas se a pessoa vai buscar alguma coisa e ela tem o sistema representacional visual, não tem como ela não olhar para cima. Se ela tem o sinestésico, não tem como ela não olhar para baixo, porque é o filtro dela. Então, uma coisa muito importante nisso é que não existe um sistema representacional certo ou errado, ou melhor ou pior. O interessante é que a gente saiba, né, como que cada um deles funciona, qual que foi mais estimulado em nós desde pequenos, porque a gente começou a filtrar as coisas através desses sistemas, porque a gente foi estimulado. Uma criança que é muito estimulada com um abraço, com um beijo, né, geralmente ela vai ter o sinestésico presente na vida dela. Já uma pessoa que foi agora, a geração de agora, né, as crianças direto no tablet, com certeza no futuro eles vão ter o visual bem estimulado. Por quê? Porque eles estão na era do visual. É a era, a nova era aí é o visual dele. Os bebês já desde pequenininho já colocam o dedinho ali no celular e dão um show na gente, né? Então, vai muito do estímulo desde pequeno e como que foi como que tu foi filtrando, né? Interpretando as histórias da tua vida através dos sistemas representacionais, de qual que tu usou mais, né? Quando eu olho para baixo, quando lembro de algo triste, a Alina disse sim. Quando a gente está buscando, quando a gente tem alguma lembrança, né, de alguma coisa que é muito sentimental, de dor, de alguma coisa assim, ela vai direto no canal para baixo. Né? O canal dela que ela busca no olhar é para baixo. Então, por isso que o sinestésico, como ele tem isso muito predominante de ficar olhando para baixo, às vezes ele tem essa tendência de sofrer, de ficar naquele pensamento com ele mesmo muito forte e que aí é necessário, né, estimular os outros canais também, porque talvez não tenham sido tão estimulados. Eu já atendi uma pessoa uma vez que eu tive que passar vários exercícios para ela aprender a acessar o visual e o auditivo, porque ela tinha muito forte o sinestésico e ela ficava muito em sofrimento com o pensamento sozinha. Ela ficava pensando em tudo demais, inclusive em técnicas, ela entrava para dentro assim tão forte que ela, às vezes era difícil ela despertar, porque ela ficava naquele sofrimento, porque era o canal mais predominante e eu acho que era o único que ela estava utilizando naquele momento. E aí ela começou a fazer esses exercícios que eu passei para ela, e aí ela foi então conectando mais com coisas visuais e foi melhorando, né? Aos poucos, fazendo esses exercícios que na próximo vídeo eu vou trazer para vocês. E que são bem importantes, né? Quem não tem todos os canais, assim, ou pelo menos dois, né, que são predominantes,
É importante porque todos têm coisas boas, né? Olha o sinestésico, ele tem essa coisa do sofrimento, do ficar ali com ele mesmo, mas ele tem essa coisa boa do fazer, né? Do colocar a mão na massa, né? Isso é muito bom, isso é perfeito, né? Já o auditivo ele sabe ouvir, ele sabe, ele tem paciência para ficar ouvindo uma pessoa horas, né? Isso é fantástico. Hoje as pessoas não têm muita paciência para ouvir o outro, todo mundo quer ser ouvido, né? O visual, ele tem esse negócio do lógico, né? Tem essa questão toda de demonstração de coisas visuais, ele fala mais assim, mais prático, né? Mais lógico. Então todos eles são importantes tu ter, né? Presentes, todos os filtros são importantes. Olha nos olhos. O Dilene entrou. E aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho se alguém se identificou com alguma coisa e se alguém tem algum sistema que não foi, que tá faltando ser estimulado. Depois de tudo isso que eu falei para vocês hoje. Deixa eu ver aqui. A Rafaela, oi! Então, vamos ver, gente. Eu não sei quem que tá aqui agora, neste momento. A Alina, Ana Lúcia, a Rafaela e a Valdilene. Oi, Valdilene, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Então, vocês, depois de tudo que eu falei um pouquinho, eu falei um pouco de tudo hoje, né? Não falei só do sinestésico. Tem algum desses sistemas representacionais que vocês acham que ainda está faltando? Que vocês assim, eu preciso estimular mais esse ou mais aquele? Que aí eu começo na semana que vem com algum deles. Vamos ver qual que vai ganhar aí. Qual que precisa ser mais estimulado? É o visual, o sinestésico? Quem tá muito no sinestésico ou quem não tem quase nada do sinestésico, então vamos ter que buscar o sinestésico. O sinestésico também é muito importante. Eu acho que eu vou escolher sozinha. Auditivo. Auditivo. Oi, Audilene, seja bem-vinda. Coisa boa estar aqui. Auditivo. Cheguei atrasada, mas cheguei. Eu acabei de terminar, tava falando aqui do sinestésico, Audilene. E eu tava falando do quanto é importante a gente ter os três, porque todos os três canais trazem benefícios pra gente, pra nossa comunicação conosco mesmo, né? Com a gente mesmo e com as outras pessoas, né? Então eu tô perguntando aqui qual é o sistema que as pessoas estão precisando de repente estimular nelas e que elas não têm tão presente. Não consigo identificar o meu. Tá, depois eu vou te... Nós fizemos uma série, Rafa, de 3 vídeos, esse é o terceiro. Aí explica cada um deles quais as características, né, de cada um. Então, por exemplo, o visual ele fala alto, ele fala mais rápido, ele é mais lógico. O auditivo, ele tem uma tendência a ouvir mais, ele fala sozinho com ele mesmo. Sabe aquelas pessoas que às vezes andam na rua e estão falando sozinhas e será que essa pessoa tem algum problema? Não, ela não tem, ela só é auditiva e ela precisa ouvir ela mesma, né? Então esse é o auditivo, assim. Tô dando um pouquinho das características. O sinestésico, né? Ele precisa sentir o mundo. Então tudo que ele vai numa loja, ele tem que tocar na roupa para escolher. Ele gosta de conforto. Ele não gosta de nada assim que vai te... Então ele precisa sentir o gosto das coisas. Por exemplo, o visual, a pessoa que tem o predominante visual, ele vai comer, ele olha, ele tem que estar bonito o prato para ele ter vontade, gosto para comer, né? O sinestésico, ele sente o sabor e o cheiro.
né? E o auditivo, ele precisa estar com um ambiente bom, tá com uma boa música, ter uma boa conversa, né? São outras coisas que vão atrair ele, né? Então, as características de um para o outro é muito diferente. Com certeza não sou visual, sou mais auditivo, Audilene. Nós estamos, Ana, o auditivo, preciso desenvolver mais. E eu acho que o auditivo tá ganhando aqui. Quem sabe, então, eu vou trazer um exercício, então, na próxima aula, do auditivo. A Rafa disse que tem os 3. Isso é ótimo, Rafaela. O visual eu sei que tu tem, porque tu faz coisas lindas, né? Uma pessoa que trabalha com coisas manuais, assim, com tanto capricho como tu, só pode ser visual, né? Ter o visual muito desenvolvido. Aí os outros, aí talvez, eu acho que sim, acho que talvez tu tenha o sinestésico também. O auditivo, eu não lembrando de ti agora, só conversando contigo de novo, assim, pra ver o auditivo, mas o visual e o sinestésico tenho certeza que tu tem, bem desenvolvidos. Estamos em sintonia, Lina. Mas é o que você falou, eu creio que todos em harmonia seria a pessoa perfeita. Existe sim, muitas pessoas conseguem, e é isso que é para isso que a gente precisa conhecer os sistemas representacionais. Porque quando a gente só tem um, a gente pode estimular os outros. Eu até estava contando de uma pessoa que eu atendi que ela tinha muito predominante sinestésico e ela acabava muito em sofrimento com ela mesma, porque ela ficava no olhar para baixo e aquela conversa, muito pensamento só com ela mesma, né? O sinestésico tem essa tendência também, além dele ter uma tendência maravilhosa de sentir as coisas, de, né, sentir a pessoa, de sentir o clima, mas ele também tem esse lado que também não estava sendo legal para ela ter só esse canal. Então eu passei alguns exercícios para ela visuais, que é bem o oposto, né, do sinestésico, para ela estimular mais o visual. Botei também alguns do auditivo, e aí ela foi estimulando para que ela pudesse desenvolver algum outro canal também, né? Porque senão fica em desequilíbrio, né? E aí tu fica filtrando as coisas só pelo que tu sente e aí tu não presta atenção no que o outro ouve, né? Então, nesse sentido, que é importante ter os 3 e é possível sim ter os 3 desenvolvidos. É só você buscar, né, esse conhecimento e desenvolvendo, né? E quanto mais tu fica sabendo como que o outro funciona, ele fica automático. Quando tu vê, tu consegue já identificar no outro, automaticamente tu entra no canal do outro. É automático, assim, tu tá falando com uma pessoa que é sinestésica, quando tu vê, tu tá falando baixinho. Porque ela fala baixinho e tu entra nela e começa a falar devagar e vai automático. Aí tu tá com uma visual, quando tu vê, tu tá falando rápido, tu já tá indo rápido com ela também. Aí tu tá com uma auditiva, tu já tá no mediano. Então tu consegue, naturalmente, se tu consegue desenvolver os 3, tu consegue entrar no canal da outra pessoa. E não é que tu tá imitando a outra pessoa, não. Tu tá só se conectando com ela para ter uma comunicação mais eficaz. Quero registrar que você está linda. Obrigada. Ai, foi uma correria hoje pra me arrumar. A Adriana sabe, nós estávamos conversando até agora. E aí eu, nossa, tenho live, saí correndo. Quando eu era mais nova, tinha mania de cheirar as roupas antes de se comprar. Hoje gosto de tocar. As duas características, tanto cheiro quanto toque, é do sinestésico, tá? Tudo que tu cheira e que tu toca muito, né? Tudo que tem a ver com sentir é do sinestésico. Você ensina isso. Vou fazer agora um vídeo, né, Audilene? O que eu vou fazer agora? Uma série de vídeos ensinando como estimular cada um desses canais separado. Então, o próximo que eu vou ensinar vai ser o auditivo, que foi o que o pessoal escolheu aqui, que dizem que é o que eles menos têm. Eu falo demais onde me encaixo. Pode ser que seja no auditivo, e dependendo do tom de voz, ou se é muito alto, ou se é muito rápido, pode ser visual.
Aí eu teria que saber um pouquinho mais de características tuas. De repente tu dá uma olhada lá nos primeiros vídeos, Valdi, e aí tu vai conseguir ver as características individuais de cada um. Comunicar-se com diferentes pessoas ajuda na evolução, com certeza. Com certeza, porque se tu conseguir se comunicar e é como se tu estivesse entendendo o outro, né? Compreendendo a forma que ele vê o mundo, né? É tão bom isso, tu conseguir ter uma comunicação eficaz com todas as pessoas, né? Então, não tem nada de errado de tu se conectar com ele da forma que ele é, né? É só um ajuste. Tu tá se ajustando à forma do outro. E quando vê o outro, tá se ajustando à tua. Vai acontecendo naturalmente. É tão lindo isso. O visual falando com o sinestésico tem que ficar para escutar. Mas não é, eu já fui logo quando eu já mudei meu canal, né? Porque de acordo com o que a gente vai vivenciando, a gente vai acessando nossos canais. Nós temos os três, né? E eu era visual sinestésica. Eu tinha tendência de sentir, mas eu tinha o visual também bem desenvolvido. Eu não gostava de ficar muito próxima, né? Eu tinha essa coisa de ter que visualizar, né? Então eu tinha o visual forte e tinha também o sinestésico. Então eu era visual sinestésica, né? Eu não falava tão alto nem tão baixo, então é muito relativo isso, assim. Aí às vezes as pessoas também podem também utilizar o canal dependendo do contexto que elas estão. Por exemplo, no trabalho eu preciso falar alto, eu preciso ser muito organizada, eu preciso ser muito visual, porque o meu trabalho necessita disso, né? E aí eu estimulo isso em mim e sou assim no meu trabalho, mas aí eu chego em casa, eu sou sinestésica, porque eu relaxo, eu coloco uma roupa bem à vontade, eu não dou muito importância pro visual da minha casa, mas eu quero abraçar meu cachorrinho, meu filho, meu marido. Então, aí eu tô com sinestésico na minha casa. Aí mudou o contexto, entende? Então a gente vai utilizando nossos canais dessas formas, mas o ideal é que a gente consiga se adaptar a uma pessoa a outra, né? Isso que é importante, né? A gente conseguir se comunicar assim com todas as pessoas de diferentes canais. Então a Val é visual, talvez ela seja visual, precisaria ter mais dados dela. Ser falante não é, porque o auditivo também é falante. O auditivo ele precisa falar muito, né? Ele precisa se escutar. Então depende muito, tem que ver o que se ela tem outras características do visual. Pode ser que ela seja auditiva. Ficar calado, não entendi. Alina, o que tu quis dizer com esse ficar calado? O visual falando. Ah, tá, ficar calado. Ah, sim, o visual vai ter que aprender a escutar, né? O visual vai ter que aprender a escutar. Sim, porque o visual tem uma tendência a não escutar muito, ele é muito prático, muito lógico, né? Ele gosta que as pessoas vão direto ao ponto. E aí ele já fala rápido e coisa e às vezes ele até corta a pessoa que tá falando e já dá a resposta antes da pessoa terminar. Ele não tem muita paciência de ouvir o sinestésico, né? Que o sinestésico fala devagar, com calma, vai falando uma palavra, fala mais baixo, né? Ele tem essa leveza, assim, né? De ir falando e aí o visual é o oposto disso, né? Mas quando tu aprende a estimular os três, tu consegue entrar no canal do sinestésico, mesmo sendo visual o teu predominante. Tu entra no canal do sinestésico. Porque a pessoa tá falando baixinho, tá falando devagar, quando tu vê, tu tá acompanhando ela. Porque é o rapport. É o rapport, que depois eu também vou dar uma aula para vocês de rapport, que é algo muito importante, né? Que é estar presente, né? Quando a gente está conversando com uma pessoa
ou com um grupo, ou em qualquer lugar que você esteja, ou contigo mesmo, lavando uma louça, fazendo uma coisa, qualquer coisa, né? O rapport é estar presente, é estar conectado, né? Não adianta tu estar conversando com a pessoa e estar pensando em outra. Quando tu tá pensando em outra coisa, conversando com a pessoa, tu não tá presente, tu não tá ali, tu não tá em rapport, né? Então, o rapport é tu estar ali onde tu está, presente, né? Agora eu já tô dando spoiler aí da aula de rapport para vocês. E então, é outro vídeo que eu quero fazer para vocês, outra live que eu quero fazer para vocês, que é o rapport assim é muito importante. Não adianta você tá com a pessoa e não querer se conectar com ela. Então você pode se conectar com ela pelo sistema representacional e também estar presente, estar conectado com ela, né? Ela tá falando contigo, tu tá ouvindo o que ela tá falando. E isso a gente vê muito com os filhos, assim. Já viu, assim, às vezes tu tá fazendo alguma coisa em casa, né? Mãe, 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 e aí tu não tá olhando pra ela, e tu diz o quê? Aí ela vem, assim, porque ela quer ser olhada. Ela quer que tu esteja presente, que tu veja ela ali naquele momento e que tu esteja conectada com ela. E aí tu para, e aí tu escuta, aí tu entrou em rapport com o teu filho, né? Aí tu tá ouvindo o teu filho, né? Então é essas coisas, assim, esses detalhezinhos que parecem ser tão, assim, simples, que fazem a diferença na comunicação entre as pessoas, na família, da gente, no trabalho, né, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, né? Eu sou muito boa para ouvir, agora vou ter que rever os vídeos porque sou boa ouvinte e falo mais devagar, mas preciso notar tudo. Então, eu acredito que tenha um pouquinho de cada um, Ana Lúcia. Acredito que tem um pouquinho de cada um, realmente. Mas vamos ver qual é o... De repente tem um aí que é mais forte. É bom rever o vídeo, tá? E na próxima aula, então, eu vou ensinar para vocês, então, como estimular o auditivo. Depois aí a gente segue a sequência, como estimular cada um. Eu vou passar uns exercícios para vocês práticos, de vocês estimularem o auditivo para quem não tem o auditivo. E quem tem vai estar aprendendo também, porque aí vai aprender a se conectar mais com uma pessoa que é auditiva, tá bom? Alguém tem alguma pergunta pra gente se despedir? Que eu acho que o tempo tá acabando, não botei nem relógio hoje. Perguntas? Show, Fábio. Vai ser bem legal esses exercícios, vai ser sim. É muito bom, porque aí vocês vão conseguir estimular todos e vão conseguir se comunicar melhor com todo mundo e com vocês mesmo, né? Porque a gente não se dá conta também que a gente está filtrando dessa forma as coisas. E aí vocês vão conseguir filtrar o mundo, ver o mundo de outra forma, vai abrir, né, o leque de possibilidades de vocês. E aí vocês vão ficar mais flexíveis, né? Que é o mais importante. Tá bom? Então eu espero vocês no domingo que vem, às 20 horas, mesmo horário, tá? E aí a gente vai trabalhar exercícios práticos. Se prepare, tá? Um beijo. E quem tiver mais perguntas pode colocar aí que eu respondo. Beijo e boa noite. E eu adorei a presença de todos que estão aqui, que eu adoro. A Rafaela, um beijo, tô morrendo de saudade de ti. Tá? Minhas colegas queridas que também estão sempre aqui comigo. Tanta gente querida aqui hoje, adorei o encontro de hoje. Gratidão. Beijo.